Mas pronto, fora de brincadeiras, entre aspas, esta matéria não é assim tão complicada, é fácil, depois de perceber ainda melhor é, não é? Ao início pode parecer complicado lá as direitas e esquerdas, quem é que avança primeiro, quem é que avança segundo, quem é que não vai, quem é que vai. E não é só isso, eu estou a falar dos cruzamentos, mas depois há outra matéria além disso, nas cedências de passagem. Muito bem, antes de mais, nas cedências de passagem, portanto, o ceder a passagem, deixa eu mostrar aqui, desculpem. Vocês em casa não ouvem barulho, para? Não, podes deixar aí, eu depois pego. Obrigado. Estamos a ouvir aqui obras no apartamento de cima. Então, cedências de passagem, não se esqueçam que também temos na sinalização, aqui, então, lembram-se, quem já ouviu falar dos sinais verticais, temos os sinais de cedência de passagem, que pertencem já agora ao grupo da regulamentação, para não se esquecer. Portanto, cedência de passagem temos estes sinaizinhos todos, não é? Também não são muitos. Agora, o que é que são importantes? O que é que aparece mais no nosso dia-a-dia, em cruzamentos e em troncamentos? Estes dois aqui de início, estão a ver? Portanto, é o sinal que se chama mesmo cedência de passagem e o stop. Toda a gente sabe o que é o stop, não é? Até a dona Cândida. O que é que se faz no stop? Exatamente. Portanto, estes dois sinais são os sinais que aparecem por norma em cruzamentos e em troncamentos, correto? O problema é quando nós chegamos a um cruzamento ou um entroncamento e não temos qualquer tipo de sinal. Não é? E o que é que vai acontecer aí, Sr. Carlos? Ele falou baixinho, mas eu repito. Também estava a passar a moto nesta altura. Pior ainda. E sim, quando não há sinais, temos que cumprir a tal regra da prioridade à direita, não é? Pronto. É isso que nós vamos ver agora. Espero bem que aqui o vizinho não faça tanto barulho. Senão, olha. Então, princípio geral, que é o que vai começar aqui a matéria. Portanto, o princípio geral é básico. É o quê? É que qualquer condutor, em cruzamentos e em troncamentos que não tenha qualquer tipo de sinal, como estão a ver aqui na imagem, não tem lá nenhum stop, não tem lá nenhum sinal de cedência de passagem, portanto, não há sinais, tem que haver regras. Certo? Nós não estamos na Índia, por exemplo, que é tudo ao molho e fé em Deus, ou na China, não é? Que mete-se tudo para a frente. Portanto, aqui não acontece isso. Nós somos um país organizado, não somos? Somos. Condutores muito bem comportados. Somos. Não somos aí, pessoal em casa. Olha, a Paula ia dizer que sim. Não foi, Paula? Mas vocês vão ser todos muito bem comportados. E cumprir as regras. Até não se esqueçam que a vossa carta é provisória durante os 3 primeiros anos e contraordenações graves e muito graves são um perigo. Podem ficar sem carta no instante. Então é isso. Princípio geral de cedência de passagem é: qualquer condutor deve ceder a passagem aos veículos que se apresentam pelo seu lado direito. Chega assim? Ou querem acrescentar mais alguma coisa? Quem já ouviu falar sobre isto? Todos os veículos têm prioridade à direita ou não? Leonor? Tirando isso, da admissão urgente de socorro. Qualquer veículo que se apresenta à minha direita tem prioridade? Então o ciclista não tem prioridade? Tem, sim, senhor. Ora, estou a perguntar isso porquê? Há uns anos atrás, não muitos, mas há alguns anos atrás, a regra dizia que nós devíamos ceder a passagem aos veículos motorizados, com motor, que se apresentassem pelo lado direito. Isto queria dizer, realmente, que os veículos sem motor não tinham prioridade. Por exemplo, um ciclista não tem motor, a bicicleta, não é? Não tinha prioridade. No código atual, certo? O ciclista, portanto, as bicicletas ganharam prioridade. Portanto, não tem motor, mas é como se fosse um motociclo. É como se tivesse motor. Agora, um veículo de tração animal, portanto, um burrinho a puxar uma carroça, não tem motor, certo? E esses perdem a prioridade, não têm prioridade perante um veículo a motor. Certo? Então a regra atual, o que é que diz? Qualquer condutor, imaginem aqui o condutor do veículo vermelho, deve ceder a passagem aos veículos que se apresentam pela sua direita, à exceção dos veículos de tração animal. Portanto, veículos de tração animal não têm prioridade se estiver à direita. Não tem prioridade. Tem que ceder a passagem aos outros, eles, não é?
Mas, em geral, então, nós temos que ceder a passagem aos veículos que se apresentam pelo lado direito. Por exemplo, esta imagem é básica, o vermelho vai ter que ceder a passagem ao verde, não é? Porque está à nossa direita. Ó Ivo, Sim? então só os animais, só os veículos de tração animal é que não têm prioridade, o resto tem tudo, é isso? Não tem prioridade, de resto tem todos. Ok, obrigada. Assim torna-se mais fácil de perceberem, não é? Pronto, e às vezes vocês ouvem aí em casa, ou os vossos pais, ou alguém que já tenha tirado a carta há alguns anos, de dizer, não, não, as bicicletas não têm prioridade. E não tinham. Isto foi uma alteração à regra, exatamente. Isto foi uma alteração à regra não, há não muito tempo, mas já há uns anitos. Já não me lembro agora quantos anos foram, para aí, 7, não sei. Por aí. Minha memória está fraca. Sim, nessa altura era. Certo? Então, para não confundirem, pensem só nisso. Só os veículos de tração animal é que não têm prioridade. E agora a Anaís pergunta, e se o verde tivesse stop? Ora, nesse caso, Anaís, se tivermos sinalização, nós temos que cumprir a sinalização. Portanto, se o verde tivesse stop, o verde é que parava e cedia a passagem ao vermelho. Mas isso é tendo sinalização. Não tendo, e é isso que nós vamos falar hoje, não tendo sinalização, é a regra. Portanto, e a regra é esta. Isto é o princípio geral de regra, da regra geral de cedência de passagem. Qualquer veículo que se apresenta à nossa direita, à exceção dos veículos de tração animal, tem prioridade. Pronto, agora vou mostrar outras imagens só para vermos outras situações. Espera aí, que isto já são muitos. Volta para trás, faz favor. Stop. Pronto, já perceberam quem é que vai avançar primeiro, não é? Agora, aqui, eu não queria começar já por esta, desculpa. Porque vamos à situação dos 4 veículos e eu quero começar por menos. Aqui, reparem, nós temos 3 veículos apenas num cruzamento, correto? Então, nós vemos o vermelho, vemos o azul e vemos o verde. Agora, esqueçam as setas que têm ali, portanto, ali as setas estão-nos a indicar que os veículos vão mudar de direção, certo? No entanto, esqueçam as setas, façam de conta que nós não as temos, e temos o verde, o azul e o vermelho que todos vão seguir em frente. Por exemplo, a Carolina. Se todos seguem em frente, quem é que vai ser o primeiro a avançar? O verde. Porquê? Então é mais fácil dizermos, é o verde o primeiro. Não se esqueçam, meus amigos, eu estou a dizer, esqueçam as setas, está bem? Vamos todos em frente. Toda a gente em casa está a acompanhar a imagem ou quem não tiver que diga, por favor. Ora, ninguém disse nada, é porque está tudo, não é? Então, o verde vai em frente. E o verde avança primeiro, neste caso, porque não tem ninguém à direita. Portanto, vocês, nestes casos, quando surge a pergunta, imaginem-se dentro do veículo. Portanto, vocês têm que se imaginar dentro do carro verde e olharem para a vossa direita naquele momento. Então, à vossa direita está ali nada, certo? Por isso é que o verde avança primeiro. Porquê? Porque dos 3 é o veículo que não tem ninguém do seu lado direito. Estão a entender? Portanto, e é isso que vocês têm que procurar. Sai a pergunta do cruzamento ou do entroncamento, o que seja, e vocês têm que procurar o veículo que não tem ninguém à direita para ceder a passagem. E esse é sempre o primeiro. Então, dos 3, procurem. Imaginem que estão dentro deste. Também, se imaginarem dentro do vermelho, conseguem ver que à direita do vermelho está o verde, não é? Se imaginarem dentro do azul, conseguem ver que à direita do azul está o vermelho, certo? Portanto, o único aqui que não tem ninguém à direita é o verde. Então, seria o verde a avançar primeiro, caso fosse em frente, e depois do verde, quem é que seguia? O vermelho. Porquê? Porque ficou sem ninguém à direita. Vai dar ao mesmo, mas é mais fácil assim, não é? E depois do vermelho passa o azul. Portanto, isto é muito simples. Vocês têm que olhar para a imagem e perceber e tentar procurar quem é que não tem ninguém à direita. Esse é o vosso primeiro ponto. Procurar quem não tem ninguém à direita. A partir daí, descobrindo quem é o primeiro a avançar, e neste caso nós dissemos que era o verde, a ordem a seguir, o segundo e o terceiro e o quarto que houvesse, é sempre pela ordem dos ponteiros do relógio. Sabem como é que andam os ponteiros do relógio? Andam da direita para a esquerda, não é? Aí em casa conseguem ver o meu cursor? Eu acho que não. Sim ou não? Sim. Uhum. Obrigado. Então, estão a ver? Se o verde avança primeiro, os ponteiros do relógio andam nesta direção. Então, verde foi primeiro, vermelho foi segundo e azul foi em último. Agora, vamos à imagem concreta, a que está aqui. Nicola, até vai ser para ti que tu acertaste aí a dizer-me o cursor. Oh, papai, não digo nada.
Estou a brincar. Ahm, Neste caso, nós vamos seguir as setas dos veículos. Portanto, nós conseguimos ver que os veículos vão mudar de direção. Portanto, neste caso, o vermelho vira à direita dele, o azul também vira à direita dele e o verde vira à esquerda. Quem é o primeiro a avançar? É assim, eu acho que o vermelho e o azul podem, tipo, ir ao mesmo tempo. Porquê? Sei lá, tipo, ele vai para a direita e não se encontra com ninguém, e o outro também vai para a outra coisa e não se encontra com ninguém. Exato, porque não se cruzam. Agora, Isso. reparem, quando existem mudanças de direção também é simples. Regra geral, o que é que acontece? Quem vira à direita, num cruzamento, tem sempre prioridade. Reparem, o vermelho, ao virar à direita, não vai cruzar à frente de nenhum veículo, pois não? Pode avançar à vontade. Portanto, não está ninguém. Ele vira para aqui, para a direita, não se cruza com ninguém. Por sua vez, o azul também vai à direita dele. Então, o azul e o vermelho podem passar em simultâneo. Querem ver? Reparem. Eles passam os dois ao mesmo tempo, porque não se cruzam. E o verde passa por último, porquê? Porque virava à esquerda. Então, regra das mudanças de direção é quem vira à direita, e atenção que estamos a falar sem sinalização, volto a repetir. Quem vira à direita pode avançar. Quem vira à esquerda perde a prioridade. E porquê? Reparem, imaginem-se agora dentro do verde, ok? E nós vamos à esquerda. Reparem, nós ao completarmos a nossa mudança de direção para a esquerda, ao fazermos este caminho todo, quem é que vão ver do vosso lado direito? Aqui, nesta ruinha, não tem ninguém. Mas completando a manobra toda, portanto, o trajeto todo, vão encontrar o azul do lado direito, não vão? Então, quem vir à esquerda perde a prioridade. Porquê? Porque se vai cruzar à frente do outro. E quem se cruza à frente de outros, perde a prioridade. Tem lógica. Se vocês é que se vão cruzar à frente, vocês é que cedem a passagem, não é? Estão a entender? Portanto, a nível de regra, de mudanças de direção, pensem nisso. Virando à direita, pode seguir. Virando à esquerda, perde a prioridade. Tá? Agora, há mais situações. Já viram que o vermelho avança primeiro, não é? Não consigo chegar aqui ao pausa no instante. Agora, temos aqui outra situação em que o vermelho segue em frente e dois deles, que é o verde e o azul ainda, mudam de direção à esquerda, isto é, à esquerda deles, não é? Portanto, quando acontece esta situação, o que é que vemos? Quem segue em frente, portanto, dissemos agora há pouco, quem vira à esquerda perde a prioridade. Então, o verde e o azul, perante o vermelho, perdem a prioridade, porque os dois viram à esquerda e o vermelho segue em frente. Então, neste caso, avança o vermelho. Se não ficavam ali os três, ninguém saía dali, não é? Portanto, imaginem, se todos perderem a prioridade, porque o vermelho, pela lógica, encontra aqui o verde do lado direito, não é? O verde, ao virar à esquerda, vai encontrar o azul do lado direito. O azul também vai encontrar o vermelho do lado direito. Então ninguém passava. Portanto, nós temos que resolver isto da melhor forma. Vamos às mudanças de direção ou não mudanças de direção. E neste caso, o vermelho, como não muda a direção, vai em frente. O verde e o azul são os dois que viram à esquerda. Os dois que viram à esquerda perdem a prioridade, deixam passar o vermelho. Depois, entre eles os dois, quem é que passa? Entre o vermelho e o verde. Lara? Oh, Lara, será que sabes? Eu acho que é o verde. Então, imagina, pronto, o vermelho já não existe, o vermelho já foi embora, não é? Então, tu agora colocas-te dentro do carro verde. E escolheste o verde porquê? Porque é mais bonito? Não, Eu não. sei. Gostas mais do azul? Também pode ser. Bem, então vamos ao verde. Lara, estás dentro do carro verde. Vais virar à tua esquerda, não é? Certo. Então tu disseste que ele avança primeiro em relação ao azul. Porquê? E agora vem a dúvida. Ficam todos a pensar, será? Agora imaginemos, Lara, que estás dentro do azul. Dentro do azul viras à esquerda. A situação não é igual? Sim. Então, os dois, o azul e o verde, estão na mesma situação. Esqueçam o vermelho agora. Entre o azul e o verde, os dois não estão exatamente na mesma situação. Tanto um como o outro não tem sinal nenhum. Tanto um como o outro viram à esquerda. Então, dos dois, quem é que passava primeiro? O azul?
Mas por que não o verde? Se estão os dois na mesma situação, Agora temos de fazer como o ponteiro de relógio. mas aqui os dois vão à esquerda, é aí que eu quero chegar. Se os dois vão à esquerda, é igual. Das duas, uma, ou passa primeiro o que não tem amor ao carro, isto é aquele que tem mais coragem e mete-se logo à frente, não é? Também pode acontecer. Ou então, disse aqui o Rui bem, passam em simultâneo. Mas passar em simultâneo, isto é, ao mesmo tempo, não é assim tão fácil na realidade. Mas na teoria, isso pode acontecer, reparem. Se completarem a manobra da forma correta, conseguem passar os dois ao mesmo tempo. O que na prática lá fora não é assim tão fácil como aqui na imagem, não é? Isto é, na prática as pessoas não fazem aquela perpendicular tão direitinha, não é? Mas se fizerem, se cumprirem as regras, isto é, a mudança de direção à esquerda é no trajeto mais longo, fazer a perpendicular. Se o fizerem, podem passar assim ao mesmo tempo. Mas pronto, isto é a nível de regra, porque na prática, para ser honesto, isto não vai ser assim tão fácil, não é? Passarem os dois ao mesmo tempo. Agora, vamos ver mais. Ora, o caso do ciclista. Pausa. O caso do ciclista, então, não tem motor, certo? Atenção, há bicicletas com motor, não há? E essas bicicletas com motor, será que se consideram ciclomotores, motociclos? Não, é na mesma um velocípede, é assim que se chamam as bicicletas, não é? É um velocípede com motor, mas para todos os efeitos é a mesma coisa que uma bicicleta sem motor. No entanto, perante a regra nova, não esquecer, quem é que passa aqui primeiro? Passa a bicicleta porque está à direita do vermelho, pronto, também não há dúvidas, certo? Vamos ver aqui. Pause, faz favor. Já viram que a bicicleta vai andar primeiro, não é? Temos pena. Então, aqui é uma situação igual, isto é, como se tivéssemos 3 veículos a motor. O primeiro a avançar, sabem que é o ciclista, porque já viram que ele anda um bocadinho, não é? Porquê? E porquê que avança o ciclista primeiro? Não tem ninguém à direita dele. E depois do ciclista, quem é que passa? O vermelho? Oh, Paula, exatamente, é os ponteiros do relógio, não é? Sim. Ora, se este foi o primeiro, quem é que vai a seguir? Olha os ponteiros, anda neste sentido. A seguir passa o vermelho porque ficou sem ninguém à direita. E depois o azul. Isto é sempre seguido. E depois é sempre igual. É sempre a mesma coisa. Agora, vamos aqui aos 4, que eu deixei para o último. Pronto, já viram que o vermelho vai avançar. Agora, imaginem, esqueçam outra vez as setas. Não há setas no chão. Os 4 veículos, 4, e é esta a pergunta normal que fazem. E se forem 4? Ora, então estamos a ver 4 na imagem, certo? Imaginem que os 4 veículos vão todos em frente. Cada qual segue a sua direção em frente. Quem é que passa primeiro? Pronto, já vimos que o vermelho vai avançar por causa das setinhas que estão no chão, mas imaginem que vão os 4 em frente. Quem é que passava primeiro? Em casa, se quiserem, a Diana, por exemplo, se quiser responder, pode. Ela está a pensar. Vamos abster. Quem será? Diz a Anaís que é o verde escuro, este. Ora, e diz a Anaís é o verde escuro, porquê? Pode escrever que eu depois vejo. Pela perspectiva da imagem, parece o vermelho, parece que já está mais para dentro. Mas eu Pois, pronto, eu vou puxar isto é para o trás. vermelho. Eu não consigo pôr pausa, desculpa. Tirando isso para um É mais abstenamento. rápido que eu. Espera aí. Não consigo. Espera aí. Ora, volta a repetir. Esqueçam as setas. Vai tudo em frente desta vez. Mas eu hei de conseguir. Não consigo. Bem, o vermelho está mais para trás. Está tudo igual. Está tudo assim nesta posição aqui. Tá? Agora, reparem numa coisa. Se vão todos em frente, são 4 veículos a motor. Nenhum deles tem sinal. Estão os 4 nas mesmas circunstâncias, não é? Está tudo igual. Está tudo no mesmo cruzamento. Tem todos um à direita, se repararem. O vermelho tem o verde claro. O verde claro tem o verde escuro. O verde escuro tem o azul tem o vermelho. Então está tudo igual. Está tudo na mesma situação. Pela lógica, pela regra, ninguém avançava, pois não. Isto é, pela lógica, pela regra, todos tinham que ceder a passagem à direita. Porque todos têm um à direita. Então, como é que nós resolvíamos este problema? Não se lembra de eu dizer que era o que não tinha medo? O que não gosta do carro?
Isto é, nestas situações, atenção, isto não aparece muito aí nos vossos exames, 4 em frente, porque senão não há resposta possível. Nós não podemos dizer que é o azul, que é o verde, que é o vermelho, que é o outro, porque estão os 4 na mesma situação, vão os 4 em frente. Então, isto é para o vosso dia-a-dia. Se isto acontecer, os 4 veículos seguirem em frente, e sendo 4 veículos a motor, está tudo igual, tinha que ser o primeiro que tomar a iniciativa, neste caso até podemos dizer que foi o vermelho, que ele já lá está dentro. Portanto, o vermelho foi o mais corajoso, meteu-se para o cruzamento. Quem entrar primeiro na área do cruzamento, aqui nesta área, é o primeiro a avançar. E depois é fácil. Se nós já sabemos quem foi o primeiro, quem é que passa a seguir, depois do vermelho? Ponteiros do relógio. Ora, se o vermelho andou, a seguir é o azul que ficou sem ninguém à direita, depois é o verde que fica sem o azul, o verde escuro, e depois é o verde claro, que é o último, não é? Estão a ver? Portanto, se fossem os 4 em frente na prática, na realidade, se isto acontecer, é assim que tem que ser resolvido. E pronto, e vocês sabem que no dia-a-dia as pessoas resolvem isto fácil, não é? Que metem-se, o primeiro que andar andou, não é? Agora, nesta situação que estamos a ver na imagem, temos as setas. Pronto, o vermelho vai em frente, certo? O azul também vai em frente. O verde escuro vira à esquerda dele. E o verde claro também vira à esquerda dele. Então, temos aqui 2 situações em que 2 veículos vão em frente, certo? E temos outros 2 que vão à esquerda de cada um deles. Como é que vamos proceder? Então, como disse aqui o Carlos e bem, quem vira à esquerda perde a prioridade. Então, deixamos ficar estes 2 verdes para o fim. E resolvemos a situação entre o vermelho e o azul primeiro. Nós temos que procurar a regra, digamos. Então, quem vira à esquerda, dissemos há pouco, que perde a prioridade, por isso os 2 verdes, se viram à esquerda, ficam para o fim, e vamos resolver entre o vermelho e o azul, que ambos seguem em frente. E já viram que o vermelho avança primeiro porque está à direita do azul. Depois do vermelho passa o azul, ok. E depois, entre estes 2, portanto, o vermelho e o azul já foram embora, já não existem. Entre o verde claro e o verde escuro, quem é que passa primeiro? O verde escuro, porque não tem ninguém à direita. Estão a entender? Ora, reparem. O vermelho avançou, a seguir passa o azul, depois o verde escuro avançou porque não tinha ninguém à direita e, por último, o verde claro. Por isso, resumindo e concluindo, é assim. Regra geral, estando à direita tem prioridade, certo? Depois, havendo mais que um veículo, tem que procurar, se forem só 2 ou 3, tem que procurar o veículo que não tem ninguém à direita. E esse é sempre o primeiro a avançar. Depois de descobrirem quem é o primeiro a avançar, a partir daí seguem a ordem dos ponteiros do relógio, não é? Depois, se houverem as situações de mudanças de direção, sabem que quem vira à direita pode avançar à vontade, como quem diz, não é? Há sempre a condição defensiva, não é? Há malucos na estrada. Portanto, pode avançar, quem vira à direita pode avançar sem ceder a passagem, porque não se cruza com ninguém, mas quem vira à esquerda perde sempre a prioridade. E estamos a falar perante a regra, está bem? Pronto, agora claro que o que é que têm que fazer muito em casa? Muitos testes temáticos sobre cedências de passagem para procurarem as diversas imagens e as diversas situações, tá? Portanto, exemplos. Estes aqui nós já mostramos todos, acho eu, já. Deixa-me tirar isto. Pronto. Como viram aqui em cima, o princípio geral é este. É a prioridade à direita. Agora não esqueçam aquilo que a Anaís perguntou há pouco. Se tiver o stop ou se tiver a cedência de passagem, o sinal, aí a história muda. Porquê? Porque perante sinais e perante regras, quem é que manda? Os sinais. Nós cumprimos a regra na ausência de sinalização, se não tiver sinalização. Porque tendo sinais, são os sinais que mandam. Por isso é que nos vossos testes às vezes enganam-se e não reparam, põem-se logo, ok, este avança primeiro porque não tem ninguém à direita, mas tem que reparar se tem sinais ou não, primeiro. Portanto, quando aparece uma imagem no teste, procurem no cruzamento ou no entroncamento se tem sinal ou se não tem. Isso é a primeira coisa. Se não tiver sinal, aí sim, passamos à regra. Na regra, temos que procurar o veículo que não tem ninguém à direita. Esse é o vosso primeiro objetivo. Quem é que não tem ninguém à direita? A partir daí é simples. Ponteirinhos do relógio. Está bem? Daqui a um bocado vemos mais.
Não, que batiam no cruzamento. Espera aí, vamos pôr os 4. Já percebi o que é que queres dizer. Olha, a Carolina disse aqui uma coisa interessante, que é, e isso também sai nos testes. Por exemplo, os 4 seguiam em frente. Vamos outra vez à tal situação dos 4 veículos seguirem em frente. Aí é que vem a confusão toda, não é? E dizia, por exemplo, a Carolina, se o vermelho segue em frente, este verde escuro aproveitava e seguia ao mesmo tempo. Na prática é isso que eles fazem. Não é? Na prática pensa, se o vermelho avançou, o verde escuro também avança. Porquê? Porque o azul tem que ficar à espera do vermelho. Mas isso é na prática. Na regra, não podemos dizer isso. Porque senão o verde escuro, o condutor de verde escuro, não está a ceder a passagem ao azul. E o azul está à direita dele. Por isso, pela regra, é sempre um de cada vez e não 2. Agora, se houvesse sinais, imaginem, este verde, claro, e o azul, eles tinham ali um stop, vamos supor. Esses, claro que ficam para o fim, porque os dois tinham stop, avançavam aqui o vermelho e o verde escuro ao mesmo, em simultâneo, digamos assim. Portanto, passa primeiro o vermelho e depois o verde, não é? Ou se forem os dois em frente, passavam os dois ao mesmo tempo. Mas isso é se tiver a sinalização. Não tendo, só pode ser um veículo de cada vez. Porque pela regra tem que ser um de cada vez. Agora, porque é que isto é confuso? Também no dia-a-dia não acontece muito estas situações. Isto é, normalmente, dentro das localidades, nós temos sinalização. Ainda bem, não é? Porque senão, pela regra, era uma confusão, andava tudo assim, ainda batiam mais, não é? Do que o que batem. Estão a entender? Portanto, na prática, há poucas situações que não têm sinalização. Onde é que nós encontramos mais este tipo de situações? Sem sinalização. Tipo em bairros, em zonas de urbanizações, que não sejam dentro propriamente de uma localidade. Estão a entender o que eu quero dizer? Zonas industriais, por exemplo. No vosso dia-a-dia, quando estiverem a aprender, a conduzir, vamos encontrar isto, por exemplo, onde tem o centro de exames em Penafiel. Nunca lá foram vocês, não? Mas, e nós já. Melhor, na zona industrial onde tem o centro de exames, é uma zona industrial e não tem sinais. Ora, como não tem sinais, temos que cumprir a regra da direita. Portanto, é um exemplo. Depois existem, assim, bairros ou algumas situações, assim, mais de urbanizações, que também não tem sinalização. Mas o que tem que fazer no dia-a-dia é procurar se tem sinal ou se não tem sinal. Não tendo sinal, quem está à vossa direita, siga, tem prioridade. Está bem? Agora, vamos continuar, aqui ainda há mais regras, meninos. A regra não é só isto. Portanto, já viram que o princípio geral é este. Está bem? Agora, certos veículos, e é isso que vamos ver, podem ter ou não prioridade. Pronto. Aliás, começando olha, já está aqui selecionado o tal veículo de tração animal. Já sabem que perante a regra perde a prioridade em relação aos outros. Aí já não há dúvidas, pois não? Pronto. Agora, os veículos em emissão urgente de socorro, o que é que acontece? Exato, estando em emissão urgente de socorro, e não se esqueça, quando se diz em emissão urgente de socorro, vai lá com as sirenes ligadas, senão dizíamos apenas a ambulância, porque a ambulância pode não ir em emissão urgente de socorro, e se não for em emissão urgente de socorro, que é com as luzes ligadas, não tem prioridade, é um veículo igual aos outros. Estando em emissão urgente de socorro, como é lógico, tem prioridade, não é? Perante os outros. Ora, diz aqui o Rui que há casos em que eles, condutores de prioritários, perdem a prioridade. Onde? O Rui disse num sinal de stop. Ele no sinal de stop tem prioridade na mesma. Tem é que suspender a marcha, que é diferente. Nas entradas das autoestradas perde a prioridade, porque é perigoso para os outros terem que travar para deixá-lo entrar. Portanto, na via de aceleração para entrar numa autoestrada, o prioritário, embora vá em emissão urgente de socorro, perde a prioridade. Nas vias reservadas também, que é vias Passagens equiparadas, nível. e nas passagens de nível. São estas 3 únicas situações, portanto, entradas em autoestradas, ou vias reservadas a automóveis e motociclos, que são vias equiparadas a autoestradas, são parecidas, digamos, e temos as passagens de nível. Isto é, imaginem que eu estou no meu carro a atravessar uma linha de comboio, a atravessá-la para sair, e vem um prioritário na via, depois de eu sair da passagem de nível. E eu paro em cima da passagem de nível para deixar passar o prioritário? Em cima da linha de comboio? Não, é perigoso. Imaginem que eu paro em cima da linha de comboio, por azar, fecham as cancelas e eu fico ali, tipo, e agora? Fujo. A pé, não é?
Se não posso tirar o carro, fujo dali a pé. Estão a entender? Claro que aí tem o prioritário não tem prioridade. Mas são estas as únicas 3 situações que o prioritário perde a prioridade. Entradas nas vias de aceleração das autoestradas, vias reservadas a automóveis e motociclos, desculpem, e nas passagens de nível. Está bem? Pronto, mas de resto, sim, o prioritário tem prioridade. Olha aqui o exemplo, Tinoni, não interessa para onde é que ele vai, os outros têm que lhe ceder a passagem. Correto? Pronto, mas acho que à partida, vocês sabem disto. Não se vão enganar com o prioritário, ele passa primeiro. Nem que esteja a sair de um caminho particular. Imaginem que o prioritário está a sair do quartel, a ambulância, do quartel dos bombeiros. Claro, tem prioridade, não é? Portanto, estando a assinalar, vocês vão na via, na estrada principal, digamos, vem um prioritário a sair do quartel dos bombeiros, tem que o deixar sair. É um prioritário. Está em missão urgente de socorro. Muito bem. Ora. Vamos outra vez. Depois, temos também as colunas militares. Também não é das coisas que se vê todos os dias. O que é que são colunas militares? No Código da Estrada até diz colunas militares ou militarizadas. Isto é, podem ser estes carros do Exército, não é? Carros para quem diz, não é? Estes veículos, como podem ser da GNR, da PSP, isto é uma coluna, um conjunto deles. E nesse caso, estes veículos também têm prioridade. Na regra, ok? Eles podem e devem passar primeiro. Portanto, nós temos o dever de lhes ceder a passagem. Portanto, prioritários, colunas militares ou militarizadas. Agora tenho que voltar atrás. Está aqui. Depois temos os veículos sobre carris. Atenção que os veículos sobre carris estamos a falar dos elétricos, não é? Podem ser elétricos ou então no Porto, por exemplo, um metro que passa à superfície. Normalmente eles têm sinalização a regular o trânsito e aí é fácil porque nós temos os sinais, normalmente é o sinal luminoso em que temos que parar e ceder a passagem ao elétrico. Mas imaginem que não há sinalização, nós devemos ceder a passagem ao elétrico mesmo que o elétrico esteja do nosso lado esquerdo. Não interessa se está da direita ou se está da esquerda. Nós devemos ceder a passagem ao elétrico, porquê? Porque o elétrico tem prioridade. Pronto, não se esqueçam que hoje estamos a falar nas situações de regra geral, isto é, na ausência de sinalização. Porque havendo sinalização a história pode ser diferente. Está bem? Mas na ausência de sinalização, estes veículos têm prioridade sobre nós. E não interessa se está do lado direito ou se está do lado esquerdo. Também faz sentido. Um elétrico, por exemplo, não para da mesma forma que um automóvel, não é? Então, passando o elétrico, deixa-o passar. Seja da direita, seja da esquerda. Certo? Pronto. Em relação a estes, vocês já viram, os trações animais, já falamos. Mas, uma coisa importantíssima, isto sim, vão apanhar muitas vezes nas estradas, são os autocarros. Ninguém gosta de ir atrás deles, não é? Vocês ainda não conduzem. Mas já imaginam, tipo, ir atrás do autocarro, depois parem todas. Para numa paragem, depois anda mais um bocadinho e para noutra paragem, e depois para, e depois o motorista está a receber o dinheiro das pessoas, e a dar troco, e demora ali uns minutos, e nunca mais sai de sítio. Qual é a tendência do condutor que está atrás? Passa à frente, não quer ir atrás do autocarro, não é? No entanto, os condutores de autocarros, têm prioridade onde? Nas localidades. Isto é uma regra específica em que dentro das localidades, portanto dentro de uma cidade, o condutor neste caso do autocarro, do pesado de passageiros, atenção, desde que dê o pisca da esquerda, se repararem aqui na imagem, o pisquinha da esquerda está ligado, não está? Conseguiram ver agora? Então, se o condutor do autocarro estiver a dar o pisca da esquerda, o que é que isto quer dizer? Que ele vai retomar a marcha. Portanto, ele parou para receber e largar passageiros, mas já está a dar o pisca da esquerda, quer dizer que ele vai retomar a marcha. E neste caso, este condutor do vermelho, por muita vontade que tinha de ir passar à frente, não pode, deve ceder-lhe a passagem. Ok? Pronto, por isso é que eu digo, isto sim, vamos encontrar muito na realidade lá fora, porque há muitos autocarros. E dentro das localidades é uma regra importante, não se esqueçam. Dentro das localidades, se o condutor do autocarro já estiver a dar o pisca da esquerda, é sinal que ele quer retomar a marcha, devem ceder-lhe a passagem, ele tem prioridade. Ok? Neste caso, se estivesse a dar o pisca da direita, podem ultrapassar, desde que haja condições para isso. Não é? Se ele estiver encostado do lado direito, a dar o pisca para a direita, não tem sinalização a proibir, não há perigo, podem ultrapassar. Tá?
Agora, se tiver o pisca da esquerda, esqueçam a ultrapassagem porque têm o dever de lhe ceder a passagem. Se o quê? Se não tiver ninguém? Nenhum quê? Se não tiver nenhum pisca, está parado. Se tiver o pisca da esquerda, tenho o dever de lhe ceder a passagem. Ponto. Tá? Regra. Dentro das localidades. É a regra para eles. Muito bem. Mais. Agora. Pronto. Agora vamos ver aqui situações que eu falei há pouco. Então, o tal prioritário, estão a ver, mesmo que saia de um estacionamento, e era aí que, estas imagens que eu queria mostrar, já sabem que se está em missão urgente de socorro, não há dúvidas, pois não? Tem prioridade. Mas, eu, se me apetecer sair da minha garagem, ali da minha casa, não é? Por acaso não tenho nenhuma casa destas, assim, deste estilo, mas pronto. Saio de uma garagem, tem prioridade ou não? Não. É lógico, quem sai de um caminho particular, quem sai de uma garagem, perde sempre a prioridade. Mesmo estando à direita de outros veículos que venham na via, claro que perde a prioridade, senão, olha, catrapum. A culpa é minha, que saí da garagem, não é? Portanto, mas esta também faz sentido, faz lógica, não é? Portanto, quem sai de uma garagem ou de um caminho particular, perde a prioridade, a não ser que circule em missão urgente de socorro. O ciclista também, já sabem, eu não vou repetir-me, não é? Ganhou prioridade, não te esqueças. Nunca mais esqueces. Pronto, então, vamos outra vez à autoestrada. Estão a ver? Reparem, porque é que o prioritário nesta situação perde a prioridade? Porque quem vier na via principal na autoestrada, a quantos quilómetros hora pode vir? 120 se for um ligeiro de passageiros, não é? Não é, Rui? E se for um pesado de passageiros, um autocarro, na autoestrada, que velocidade é que ele pode ir? 100 km hora, muito bem. Ó Leonor, e se o autocarro tiver reboque? Na autoestrada, quantos quilómetros hora pode ir? Velocidade está mal. Mas diz aí é 90, por acaso é menos 10. Ó Sr. Carlos, e se for um ligeiro de mercadorias, uma carrinha comercial na autoestrada? 110, sem reboque. E se tiver reboque? É menos 20 porque é ligeiro. 90. Oh amigos, isto é a tabela das velocidades, não é? Já vi que não estudaram. Bem, olha, eu vou chamar a atenção das carrinhas comerciais. Portanto, são ligeiros de mercadorias, certo? Normalmente, quem tem uma carrinha comercial acha que pode ir a 120, tal como no ligeiro de passageiros. Que é uma carrinha, aquelas, sabem, 2 lugares. Mas se é comercial, se é de 2 lugares, não é um ligeiro de passageiros, um ligeiro de mercadorias. Então, o limite de velocidade dele não é 120 igual ao ligeiro de passageiros, é 110. Muita gente pensa que vai na autoestrada numa carrinha de 2 lugares e pode ir na mesma a 120. Às vezes até bom a mais, não é? Mas estão a entender? Portanto, reparem nesses pormenores. Agora, seria perigoso, por exemplo, eu vir aqui pela autoestrada fora a 120, ver o prioritário entrar na via de aceleração e travar de repente, para deixá-lo entrar. Não é perigoso? A 120 não vou a 50, não travo muito bem o carro, não é? Portanto, é perigoso. Por isso é que o prioritário na via de aceleração perde a prioridade. No entanto, é dever moral e cívico. Se vocês circulam na autoestrada e veem um prioritário ao longe, veem um prioritário a entrar na autoestrada, o que é que devem fazer? Facilitar. Portanto, é o que diz o Código da Estrada. Podem facilitar. Não têm o dever de aceder à passagem. Não é obrigatório. Mas digo eu, quando vê moral e cívico, se vem um prioritário e tem a possibilidade de facilitar a entrada dele, façam-no. Agora, é facilitar. Devem facilitar. Não é a obrigação de ceder a passagem. Estão a entender? Portanto, é onde o prioritário perde a prioridade. Também já tínhamos visto. Depois temos aqui. Passagens de nível, também lembram-se? Já sabem, quem atravessa uma passagem de nível, como é lógico, tem prioridade. E é um dos locais onde o prioritário também perdia a prioridade. Portanto, era este exemplo. Imaginem, eu atravessei aqui no vermelho, não é? E este verde, vamos imaginar que está em missão urgente de socorro. Claro que, mesmo que o verde esteja em missão urgente de socorro, tem que deixar o vermelho acabar de sair. Que é para ele não ficar ali em cima. Está bem? Pronto, não há dúvidas aqui? Ok.
Rotundas. Já sabem que as rotundas têm regras específicas, já sabem que devem circular a rotunda de forma a dar o vosso lado, direita ou esquerda, à placa. Esquerdo. Ora, o que é que isto quer dizer? Dar o nosso lado, direito ou esquerdo, à parte central da rotunda. Portanto, nós temos que ver a rotunda do nosso lado esquerdo. Por isso é que eu circulo pela direita da rotunda, de forma a ver a rotunda do meu lado esquerdo. Portanto, esta é a regra, não é? Depois tem as outras regras específicas, que também já vimos há algumas aulas, de circulação. Mas agora, quem circula dentro de uma rotunda tem ou não tem prioridade? Claro. Agora reparem, eu estou dentro da rotunda, mesmo que aquele veículo está à minha direita, não é? Aquele cinzento, está à minha direita, mas aqui não se cumpre a regra da prioridade à direita. Quem circula dentro da rotunda tem prioridade. Mas também não estou a dar novidades a ninguém, pois não? Toda a gente sabe, não é, dona Carolina? Quem está dentro da rotunda tem prioridade. No entanto, não se esqueçam que se tiver uma ambulância em missão de urgente socorro para entrar na rotunda, o que é que vocês devem fazer se estiverem já dentro da rotunda? Diz o Rui, depende. Depende de quê? Eu estou neste carro preto, aqui, e estou a circular na rotunda, e vejo que este cinzento está em missão urgente de socorro. O que é que eu devo fazer? Não facilita, eu cedo-lhe a passagem, ponto. O prioritário não tem prioridade ali? O prioritário só perde a prioridade nas autoestradas, vias de aceleração ou vias reservadas e passagens de nível, ponto. Aqui o prioritário tem prioridade. Portanto, vocês, se tiverem que parar dentro da rotunda para deixar o prioritário entrar, param. Não tenham medo. Têm mesmo que parar para ceder a passagem, não é? Isto acontece muito no vosso dia-a-dia, quando andarem a ter aulas de condução em Penafiel, temos lá um hospital. Ainda por cima fica pertinho do centro de exames, não é? É do outro lado. Temos o hospital. Portanto, é provável que no vosso exame de condução, além das aulas, mas no vosso exame de condução é provável que encontrem prioritários a circular ali nas redondezas, não é? Portanto, mesmo que estejam a circular dentro da rotunda, têm que ceder a passagem ao prioritário, não tenham dúvidas. Não é? Nem pensem, vou parar dentro da rotunda. Claro que sim, se tiver que ser. Está bem? Prioritário é prioritário. Muito bem, até aqui, alguma dúvida? Não. Tá bom. Bem, os sinais, então, não se esqueçam que sinalização, tendo sinalização, cumprem os sinais. Pronto, e neste caso, estão a ver ali na imagem o tal sinal de cedência de passagem, acaba por ser mais simples. Quando existe a sinalização é fácil. Cada qual vê se tem sinal ou não, quem tiver o sinal cede a passagem. Agora, eu não quero mostrar aqui, que na imagem não é tão perceptível. Mostro-vos aqui. Aqui. E aqui. Perante o sinal vertical, que é o cedência de passagem, eu tenho que parar para ceder a passagem, sim ou não? Sim. Ouvi muitos sims aqui na sala. É a pergunta de exame. Portanto, a imagem, por exemplo, é esta. Para ceder a passagem, o condutor deve parar, sim ou não? Exato, ceder a passagem não me obriga a parar. Depende, aqui sim, depende da situação. Eu posso ir por aqui fora, tenho que abrandar a velocidade, não é? Olho para um lado, olho para o outro, vejo que não vem ninguém, sigo. Ou vejo que até tenho tempo de passar um carro apenas, só vinha um, esse veículo passa, eu abrandei, não precisei de parar e continuo a minha marcha. Portanto, nada me obriga a parar, a não ser a intensidade de trânsito. E isso sim é uma das respostas de exame, que é, se o sinal obriga a parar, uma das respostas é sim, devido à intensidade de trânsito, por exemplo. Desculpa, erguei-me com a saliva. Estou a falar muito. Agora fiquei sem voz. Bem, se dessa passagem nada me obriga a parar, a não ser o trânsito. Ok? Mas o sinal não me obriga a parar. Vou recuperar a minha voz. Tenho que beber água. Agora, há mais. Já não há dúvidas se houver este, pois não? Perante o stop, nem que não venha ninguém. Ninguém ao longe, ninguém ao perto, nada à nossa volta. Para e não bufa. É ou não é? É o que toda a gente faz. Viu um stop, parou. Não é? Mas deviam fazê-lo. Não esqueçam que não parar no stop, qual é a contraordenação? Muito grave. Não parar no stop. Nem que não venha ninguém. Não parar no stop é muito grave.
automaticamente fica sem carta nos 3 anos provisórios. Depois vem tirá-lo outra vez. Já agora o outro anterior, a cedência de passagem, caso vocês não cedam a passagem, a contraordenação é grave, ok? Mas o stop é uma das muito graves. É verdade. Já agora, olha, porque é que este stop, este sinal, tem este formato octogonal? Assim. Para se diferenciar do resto da sinalização e mesmo para ser reconhecido visto de costas. Isto é, este condutor aqui dentro do carro branco só vê a parte traseira do sinal, não é? Não consegue ver o sinal de frente, mas consegue perceber que é um stop. Porquê? Porque é o único sinal que tem aquele formato. Então é pergunta de exame, não é? Porque é que o sinal de stop tem um formato octogonal? E é mesmo para ser reconhecido ou para ser diferenciado da restante sinalização. Certo? Não é, Nicole? É sim, senhora. Pensei que ias dizer alguma coisa. Não, eu disse que sim. Ok. Pronto. Sinalização, não há dúvidas, certo? Agora, não se esqueçam que perante aqui o sinal de stop ou o outro, vou tirar isto aqui, o cedência de passagem, ambos obrigam a ceder a passagem. E agora a minha pergunta é, a que veículos? Então, eu estou aqui nesta situação, eu vou seguir em frente no cruzamento, para lá. E vou atravessar o cruzamento. Eu devo ceder a passagem a que veículos? Só os da direita, os que vêm do lado direito, só os da esquerda ou é ambos? Todos. Porque se eu vou em frente, eu vou cruzar a via toda. Eu vou cruzar com eles todos. Então, eu é que vou interferir na trajetória deles. Portanto, eu devo ceder a passagem a todos. E se eu for à esquerda, para ali? Também é a todos, porque também é a mesma coisa. Se eu vou à esquerda, tenho que fazer o trajeto mais longo para entrar na via, eu vou cruzar à frente de todos na mesma, não é? Então, também, virando à esquerda, eu perco a prioridade e tenho que ceder a passagem a todos. E se eu for à direita? Já não é a todos. Eu indo à direita, só entro aqui na via do lado direito. Isto é, mesmo que venha um carro aqui do meu lado direito, eu não posso virar ao mesmo tempo, porque eu não me cruzo com ele. Portanto, reparem, se eu virar por aqui, queria um cruzamento mais bonito. Não tem nenhum mais bonito. Pronto. Mas estão a imaginar o vosso carrinho? Olha o cursor. Eu virando à direita, aqui, eu vou no trajeto mais curto, eu vou juntinho ao passeio, correto? E vou entrar do meu lado direito. Quer dizer que os veículos que venham do outro lado, do lado esquerdo, podem passar ao mesmo tempo. Portanto, virando à direita, eu só devo ceder a passagem aos veículos que venham daqui do lado esquerdo. Porque são os veículos que circulam na via que eu estou a entrar. Não é? Seguindo em frente, ou virando à esquerda, é que tem que ceder a passagem a todos. Certo? Muito bem. E pensava vocês, já acabou? Não. Ainda há mais regra. Cedência de passagem. Que são os cruzamentos de veículos. Isto é, nós até agora vimos as situações de cruzamentos e entroncamentos, e entre outras, não é? Agora temos que ver as situações onde a passagem, a via é estreita, só passa um de cada vez. Não conseguem passar dois. Bem, princípio geral é quando se cruza, quando dois veículos se cruzam ou mais, tem que ter cuidado, não é? Seja uma via mais larga ou mais estreita, ao passarem um pelo outro, têm que moderar a velocidade, correto? Primeiro, para não partirem espelhos, não é? Às vezes não calcula bem a distância, lá vai um espelho bater no outro, devido à deslocação da massa de ar, portanto, principalmente ao cruzarem-se com pesados, caminhões, por exemplo, como eles são maiores, não é? Portanto, ao passarem com alguma velocidade, nunca sentiram isso mesmo sem ser a conduzir? Por exemplo, em autoestradas, quando o carro onde vocês vão dentro ultrapassa um caminhão, nunca sentiram assim uma espécie de abanão ao carro? Sim. Ou sim, mesmo o vosso carro estacionado, um caminhão que passa de repente ao nosso lado, sentem um abanão ao carro, não é? Pronto, é a deslocação da massa de ar. Isso é perigoso, por isso é que no cruzamento entre veículos devem moderar a velocidade e estar especialmente atentos. Sai daqui. Agora, nas passagens estreitas, ou tendo a via obstruída, tem regras, não é? Alguém tem que passar primeiro ou em último. E dizem então a regra, se a via for estreita e passar apenas um de cada vez,
não é? Não passam dois. Portanto, imaginem, isto aqui é estreito, mas temos dois sentidos. Tanto dá para ir para lá como dá para vir para cá. Não podem passar ao mesmo tempo. Pelo menos dois automóveis, não é? É estreito. Então, perante a regra, se a via for estreitinha, quem é que deve ceder a passagem? Quem chegar em último. Isto é, se eu chegar primeiro a um estreitamento, a via é estreita, eu cheguei lá primeiro, fico parado à espera que venha alguém? Não, se eu cheguei lá primeiro, não vem mais ninguém, sigo. Então, quem chega primeiro, avança. Quem chega por último, cede a passagem. Pronto, esta é a regra primária, digamos assim. Vão ver? Portanto, podem ter aqui um obstáculo, ali abriu uma cratera, isto parece aqui em Passos Ferreira, não é? Assim um buraco. Também não é só Passos Ferreira. Lá para os vossos lados também, Lamoso, Raimundo, temos. A Raimundo até não é mal de todo, por acaso, não vou mentir. Sim, mas tem ali um obstáculo. Quem é que deve ceder a passagem, o vermelho ou o azul? Ó, meninos aí em casa, ajudem. Azul. Diz a Diana, o azul. Porquê, Diana? O vermelho está na via dele. Exato. O vermelho segue na via dele. Isto é, segue a vidinha dele. É ou não é? Quem tem o obstáculo é o azul. O azul é que vai ter que contornar, passar a circular na via do sentido contrário para conseguir dar a volta ao obstáculo. Então, regra, é lógico, quem tem que contornar o obstáculo, isto é, passar para o outro lado para dar a volta ao obstáculo, deve ceder a passagem. Porquê? Porque é o azul que vai ocupar a via do vermelho. O vermelho continua na vida dele. Na via, como dizia a Diana, não é? Portanto, o vermelho passa primeiro porque não tem nenhum obstáculo. Quem tem o obstáculo cede a passagem. Até aqui não há dúvidas, pois não? Nós é que vamos interferir, nós é que vamos ocupar o lado contrário. E aqui que temos os dois. Isto é, tanto o vermelho como o caminhão têm obstáculo. Quem é que vai ceder a passagem? Ainda agora um bocado disseram. Quem chegar por último. Então, quem chegar por último, claro que aqui na imagem não dá para ver muito bem, parece-nos até a mesma coisa, não é? Mas pronto, vamos à regra. Pensem na regra, e é pela lógica. Aliás, são estes casos. Lembra-se na aula passada que estávamos a falar de velocidades? Eu disse, as velocidades são um tema do Código da Estrada que vocês não têm que entender, têm que decorar. É decorar números, não há outra hipótese. E depois disse-vos que havia outra matéria no Código da Estrada que tinham que entender para perceberem, não é? Portanto, é entender, não é decorar, é mais fácil entender. E neste caso, se a via está obstruída pelos dois lados, isto é uma passagem estreita, já sabemos que deve ceder a passagem quem chega por último. No entanto, vamos agora complicar a vida. Imaginem que os dois, tanto o ligeiro como o pesado, chegaram ao mesmo tempo. Quem é que cede a passagem? Não, a regra diz, oh, sim senhor, é o que diz aí. Quem cede a passagem é quem chega por último. E se chegassem os dois ao mesmo tempo? Tinha que ser o mais simpático. Eu estava à espera que vocês dissessem que era o ligeiro perante o pesado. Não é? Ninguém pensou nisso? Ou meninos aí em casa, vocês hoje estão muito caladinhos. Não pensei nisso. Ok. Mas às vezes acontece, eu já vou explicar porquê. Então, cedência de passagem não é fazer marcha atrás, ainda não estamos a falar nisso, ok? Porque fazer marcha atrás, o que diz o Código da Estrada é recuar. Nós, neste caso, só estamos ainda a perguntar quem é que deve ceder, que é parar. Ceder a passagem é parar e deixar passar o outro, não é? É ceder. Então, deve, diz o Código da Estrada, em passagens estreitas, deve ceder a passagem quem chega por último. Ponto final. Agora, se entrarem os dois no estreitamento de via, portanto, imaginem que os dois entram. Eu sei, mas esquece o sinal, espera aí. Eu só quero mostrar aqui a... Pronto, deixa-me tirar o sinal. Eu queria que eles entrassem. Vai lá, meninos. Não vai... Pronto, imaginem, o azul já entrou. Claro que o vermelho vai ter que ceder a passagem. Mas imaginem que o vermelho é teimoso e também entra. Portanto, o azul já está aqui e o vermelho está aqui na entrada. Imaginem onde está o meu cursor. Quem é que deve... Portanto, não passam os dois ao mesmo tempo, não é? A não ser que se atire abaixo da ponte. Quem é que deve recuar, fazer marcha atrás?
O vermelho, porquê? Exato. Então é assim, se a pergunta for quem deve ceder a passagem no estreitamento, numa passagem estreita, quem deve ceder, lembrem-se que ceder a passagem é parar para deixar passar o outro. Ainda não estão dentro do estreitamento. Porque se tivessem os dois dentro, alguém tinha que recuar. E a pergunta é diferente. Então, se perguntar quem deve ceder a passagem, ainda estão os dois fora do estreitamento e cede quem chega por último. Ponto final. Certo? Se entrarem os dois no estreitamento de via, portanto, os dois entraram, deve recuar aquele que está mais próximo do local onde podem passar os dois. O que tiver que fazer o menos de marcha atrás possível. Certo? Porque a marcha atrás é uma manobra mais perigosa. Então, quem tiver menos marcha atrás para fazer, é esse que recua. E é isso que diz a regra. Recua o veículo que está mais próximo do local onde é possível o cruzamento dos dois veículos. Do local mais largo. Estão a entender? Pronto, deixem-me ver aqui esta imagem. Queria ver se tinha aqui imagens mais bonitas, mas também não tem. Só tem estas. Pronto, regra, não se esqueçam, cedência de passagem e recuar. São duas coisas diferentes. Cede quem chega por último e recua aquele que está mais próximo do local onde é possível o cruzamento dos dois. Agora, se os dois entrarem no estreitamento, portanto, eu vou mostrar outra vez aquela imagem, esqueçam os sinais para já, não há sinais. Avance. É, porque com sinais é fácil, não? Ok, deixa ele entrar. Imaginem que entramos os dois, então, dentro do estreitamento e a marcha atrás é exatamente igual para o azul e para o vermelho. Portanto, a distância, estão os dois aqui na entrada. O azul estava aqui e o vermelho está ali. No entanto, um deles vai ter que fazer marcha atrás. Quem é que recua? O mais E a distância- simpático. Exato. Tendo distâncias idênticas, e isto também está escrito aí no livro, na parte das distâncias de passagem, no cruzamento de veículos, sendo distâncias idênticas, isto é, marcha atrás igual para os dois, deve recuar, neste caso sendo dois ligeiros, quem for mais simpático. No entanto, no código não está escrito esta parte, só diz, sendo distâncias idênticas, portanto a marcha atrás é igual para os dois, se forem veículos de categorias diferentes, e nós podemos ter três situações, um ligeiro com um pesado. E sendo um ligeiro com um pesado, portanto, imagina que o vermelho é um pesado, vamos imaginar, e o azul é um ligeiro. Então, os dois aqui, à entrada do estreitamento. A marcha atrás é igual para os dois, o espaço. Quem é que recua? Perante um ligeiro e um pesado. Ligeiro. Exato. Então, só dizem que o ligeiro recua perante o pesado se disser lá que a distância é idêntica, isto é, a distância de marcha atrás é idêntica para os dois. Então, sendo distâncias idênticas, três situações. Um ligeiro recua perante o pesado. Depois podemos ter um pesado de mercadorias e um pesado de passageiros, portanto, um caminhão e um autocarro. E sendo as distâncias idênticas, quem é que recua? Diz o Rui, o pesado de passageiros. Então, pronto, são os dois pesados, não é? Mas um é de mercadorias e um é de passageiros. Entre mercadorias e passageiros, quem é que tem mais pressa para chegar ao destino? O de passageiros tem mais pressa. Depende da mercadoria, também é verdade. Não, isto não está escrito no código, estou eu a fazer perceber. Então, diz o código da estrada, se forem dois pesados, mas um deles é um pesado de passageiros e o outro é um pesado de mercadorias, o de mercadorias é que recua perante o pesado de passageiros. Certo? Portanto, já vimos duas situações. O ligeiro recua perante o pesado de mercadorias recua perante o pesado de passageiros e depois podemos ter a terceira e última situação que vamos falar, que é um veículo sozinho e um conjunto de veículos. Agora, quando se diz aqui um conjunto de veículos, é um veículo com reboque. Certo? Então, tendo um veículo sozinho e um veículo com reboque, quem é que recua? Exato, o veículo sozinho, o veículo único. Está bem? Portanto, se perguntarem, sendo as distâncias idênticas, portanto, já sabem que é a marcha atrás igual para os dois, quem é que deve recuar? E tem que ter a resposta a dizer o ligeiro perante o pesado ou um pesado de mercadorias
perante um pesado de passageiros ou um veículo único perante um conjunto de veículos. Portanto, vocês só têm que procurar a resposta. Certo? Portanto, sempre que referirem distâncias idênticas, já sabem que é uma destas três. Não podem ser as três juntas, não é? Senão não havia escolha. Muito bem. Pronto, isto é nos cruzamentos de veículos. Certo? Portanto, já sabem, regra geral, se a passagem é estreita, não podem passar os dois ao mesmo tempo, cede quem chega por último. Se forem dois condutores teimosos e entram os dois no estreitamento de via, alguém vai ter que recuar, e aí sim, já sabem que recua aquele que está mais próximo do local onde podem passar os dois. Certo? Se tiverem os dois à mesma distância, portanto a distância é igual para os dois, temos aquelas três situações. O ligeiro perante o pesado de mercadorias perante o pesado de passageiros e um veículo único perante um conjunto de veículos. Estão a ver? Vocês têm que ler isto 500.000 vezes, mas já sabem nisto. Pronto, mas também se entendermos o porquê, é mais fácil, não é? Exato. Agora, perante um veículo de grandes dimensões, aí também temos que ter cuidado, não é? Isto é, nós num ligeiro, perante um veículo de grandes dimensões, temos que ter cuidado porque eles ocupam mais espaço que o normal. Seja nas curvas, seja nos cruzamentos, nos entroncamentos. Às vezes é melhor nós perdermos a prioridade do que nos metermos debaixo dele, não é? Portanto, é só isso que tem que saber. Portanto, é ter cuidados especiais com os veículos de grandes dimensões. Está bem? Por exemplo, se virem com um caminhão destes, por exemplo, está a atravessar um cruzamento, não se vão meter ao mesmo tempo, não? Nem vão achar com o primeiro. Não é lógico. Portanto, acaba por ele ter prioridade. E pronto, meus amigos, a parte da regra geral de cedência de passagem é isto. Portanto, vimos então as cedências de passagem em geral, os cruzamentos e entroncamentos. Já sabem que têm que procurar se têm ou não têm sinais, e o resto já sabem. E depois a parte dos cruzamentos de veículos nos estreitamentos. Não se esqueçam, quem tem um obstáculo, e nós temos muitos obstáculos na via pública, não é? Muitas vezes do nosso lado, se nós é que vamos entrar na via do outro, nós é que temos que ceder a passagem, faz sentido, não é? Se eu é que vou passar para a via do outro, eu é que vou incomodar. Então quem incomoda aperta a prioridade. Agora, meus amigos, trabalhos de casa. Se não for hoje, que já é tarde, pode ser amanhã. Quero testes sobre cedência de passagem. Podem fazer na Pugnatrix, se faz favor, que eu assim vou lá e vejo. Ou então, façam onde quiserem, façam o teste e se fizerem na Pugnatrix, eu vou lá pesquisar o que vocês fizeram, está bem? Se fizerem no Bom Condutor, por exemplo, façam o teste, façam um print ao resultado e enviem para mim, faz favor. Tá? Teste mas façam para aí 2 ou 3 testes, pelo menos. Sobre cedências de passagem. Sim? E diz a dona Cândida, eu vou fazer? Vai sim, senhora. Mas depois vai ter que fazer o teste. Tem que fazer. Está combinado? Olha o que eu vou ver. Eu tenho aqui o vosso nome apontado. Quem não fizer trabalho de casa, para a semana tem castigo. Também merece. Vamos embora? Que horas são? Já parece sair o tempo, não já?